O Rafael Paiva já fez 2 alterações. Você acha que ele vai vir com mais alterações ainda no começo do segundo tempo? Porque não adiantou nada essa alteração, né? Ele colocou 3 zagueiros, um time que você tem como adversário, né? Você não tem um atacante de ofício, você não precisa de 3 zagueiros. Então eu acho que ele também se equivocou nessa colocada do Michael. Eu acho que ele deveria ter colocado o jogador de meio de campo, como o Jair aí, que foi um jogador que jogou no Atlético muita bola, veio pro Vasco, se machucou e não conseguiu dar uma sequência, está no banco de reserva. O próprio, eu tinha visto aí o outro jogador que poderia ter entrado aqui, ó, o Esforza, né, jogador de meio de campo. Então o Vasco tem jogadores aí para tentar equilibrar o meio de campo, é onde o Corinthians está jogando. Você comentou, você e o Alexandre do André Carrilho, está passeando em campo, o próprio Garro passeando em campo, o Ranieri atacando. Então o meio de campo, onde pulsa os times, o Corinthians está jogando tranquilo. Então eu acho que o Rafael deveria reforçar o meio de campo, tirar um dos zagueiros, né? O Pelé, o João Vitor, colocar outro jogador no meio de campo e tentar mudar, né? Ele entrou com a escalação também do Leandrinho, que na transmissão a gente acabou comentando, o Leandrinho não pegou na bola, né? Então é difícil agora com o placar a diferença. Ele tem que fazer as mudanças, geral, para não tomar mais gol, porque 3-0 para reverter é complicado. Estamos no intervalo de jogo ainda. O Corinthians bate o Vasco da Gama 3-0. Só lembrando que no primeiro turno o Vasco ganhou do Corinthians lá em São Januário. E esse jogo, os goleadores foram do Lucas Piton, que saiu hoje como titular, está jogando, e o Forza, que está no banco de reservas, que você acabou de dizer que poderia estar jogando, né? Poderia entrar no segundo tempo, né? O Souza fez um golaço de falta lá, o Piton jogou muito bem. Naquele momento no primeiro turno era outra história. O Vasco em ascensão, jogou muita bola, até mereceu ganhar do Corinthians ali. O Corinthians não se achou e o Corinthians naquela patinação, né? O Corinthians começou a ser Corinthians, tipo aí uns 10 jogos aí, 15 jogos, não sei. 15 jogos, uns 10 jogos aí, o Corinthians começou a ser o Corinthians de agora. Então o Vasco naquele momento estava melhor e o Corinthians nesse momento está melhor. O Vasco com uma campanha aí, né, vem de 3 derrotas seguidas, essa é a 4ª derrota consecutiva, né? Nos últimos 14 jogos só venceu 2 jogos, então é complicado para um time grande das tradições do Vasco da Gama. Tem que reforçar o elenco para o próximo ano, pensar já nisso, viu, meu caro Geraldo, porque a situação do Vasco está complicada. Alguns jogadores já ultrapassados, né? A gente não sabe se vão renovar ou continuar no Vasco, mas o Vasco tem que mudar e se reforçar, porque o Vasco é uma camisa grande do futebol. Não sei se você lembra, eu lembro bem quando o Corinthians, o Vasco é freguês do Corinthians, assim, mas teve um momento nos anos 70, anos 80, o Corinthians não ganhava do Vasco, nem aqui nem lá. E o Corinthians teve aquele jogo contra o Vasco da Gama na volta do Roberto Dinamite no Maracanã. O Roberto Dinamite fez 5 golaços, outros jogos com o Romário também fez alguns gols no Corinthians jogando pelo Vasco. Então o Vasco sempre foi uma pedra no sapato do Corinthians. É verdade, e eu me lembro muito bem desse jogo, Corinthians e Vasco. O Roberto fez 5 gols na sua volta pro Brasil, pro Vasco da Gama. O Corinthians ainda fez 2, teve aquela goleada também do Rivelino quando o Rivelino foi pro Fluminense. O primeiro jogo o Rivelino deitou e rolou 4-1 no Rio, Fluminense, e 2-1 no Pacaembu, 2-1 pro Fluminense na estreia do Rivelino, né? Agora o Vasco sempre foi um carcanhar. Eu só gostaria de saber o que acontece com o futebol carioca.